Deus, nós te entregamos esse momento, Pai. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores te adoram, Pai. E por isso nós estamos aqui para te cultuar, Senhor, não para sermos cultuados. Porque nós entendemos que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti. Para sempre, sempre, pelos séculos dos séculos, toda honra, toda glória e louvor devem ser dadas ao Senhor. E não há nenhum outro nome como o nome de Jesus, que é poderoso, que pode libertar e curar e salvar. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, Senhor. É no Teu nome, Pai, e é no Teu nome que nós adoramos. Te adoramos. Receba o nosso louvor essa noite, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Aleluia, amém. Quantos estão felizes? Tá fraco, né? Quantos estão felizes, amém? Vamos celebrar, adorar o Senhor com alegria, porque Ele disse: alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, amém? Então você pode hoje se alegrar na presença dEle, porque na presença dEle é onde há a verdadeira liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então nós podemos provar dessa liberdade hoje. Nós somos livres, livres em Jesus, livres pelo sangue de Jesus. Vamos adorar, amém? Aleluia. Justiça prevalecer.
adoraremos. Glória a Jesus. Eu amo vocês, vocês sabem, né? Glória a Deus. Neste lugar, Tu és
é jovem, fica no pé dela. Cadê o teu irmão? Não sei, não tem não. Põe um peito azul. Muito bem, queridos. Programação da igreja. Pessoal, presta atenção na nossa programação. Você pode participar, tá? Tem pessoas que estão vindo sábado e não estão vindo hoje, né? Estou sentindo falta de muita gente hoje. Tá? Amém? Aleluia. Vamos lá. Terça-feira é nosso jejum, né? Tradicional jejum. Eu não estou vendo, não. Vocês estão vendo aqui? A minha máquina aqui está queimada aqui, né? Reginaldo. Mas vai dar certo, né? Então, terça-feira é nosso jejum, tá? A gente tem que orar muito, então o negócio no país está difícil, né? Está complicado hoje. Hoje todo mundo soube o que aconteceu hoje, né? Mais uma arbitrariedade aí. E isso não vai pegar bem para o nosso candidato à presidência, né? Mas vamos orar, continuar orando, tá bom? Continuar jejuando. Amém? Precisamos orar pelo nosso país, pelo nosso governo. Precisamos orar pela nossa casa, nossa família. Precisamos orar e jejuar pelo avivamento da igreja no Brasil. Amém? Então, quarta, meia-noite, tem um jejum, tá aí? Jejum? Culto de oração antes. Nós temos um culto de oração, valeu, obrigado. Às 19 horas, tá? A gente tem que andar e viver no sobrenatural de Deus, amém? Crer que Deus ainda opera hoje da mesma forma que operou sempre. A palavra de Deus diz em Malaquias que eu sou Deus, não mudo. A oração da madrugada, para quem tem disponibilidade, tempo, né? Meia-noite, a partir de quarta-feira, de terça para quarta-feira. Pessoal, quinta-feira nós terminamos todas as festividades aqui, as apresentações das festas do Eterno. Quinta-feira nós estamos continuando, né? Estudar sobre a Torá, amém? É muito importante a sua presença aqui, tá? Amém? A gente precisa aprender, né? Contextualizando a Bíblia ao século I, amém? Sexta-feira a nossa vigília, tá? Tem aí? Tem aí a vigília? Tá aí na tela? Então, sexta-feira, nossa vigília. Você nunca veio para uma vigília, está perdendo seu tempo, gente. Tem que orar, amém? Tem que vir aqui, repreender os capetas, pedir unção, fogo de Deus, amém? Beleza. Aleluia. Que mais? Que mais? Sábado, 16 horas, amém? Sábado, 16 horas, é o estudo da nossa Paraxá, tá bom? Nós convidamos você para estar aqui com a gente. Esse ciclo é novo, tá? Amém? É um ciclo bem novo. Começamos agora, domingo passado, a Bereshit, Gênesis. Né? Bereshit significa Gênesis, tá bom? E, queridos, sábado agora vamos falar sobre o dilúvio, Noé. Né? Vai ser bacana. Noah, tá bom? Que começa hoje, tá? Eu acho que hoje eu não mandei. Mandei hoje? Eita, é tanta coisa que a gente faz que a gente acaba esquecendo, tá bom? Amém? Então, nosso compromisso aí sábado. Sábado de manhã, cadê a Izinha? Não tá aqui. Sábado de manhã nós participamos de uma reunião fantástica, lá perto do Castelão, bastante significativa lá. Amém? Né? E Deus tem coisas grandes aí, viu, gente? Deus tem coisas grandes. A gente, quando começa a falar de restauração, o povo baba, né? E Deus vai fazer muitas coisas ainda aqui em Fortaleza, nas nossas igrejas aqui de Fortaleza, que ainda infelizmente tem a visão bem romanizada de Jesus Cristo, né? Conversando com uma professora, a coisa mais triste e difícil do mundo é você convencer um petista, né, que ele está errado, né? embora a gente sabe aí da condenação aí em várias instâncias, né? E o povo ainda não quer acreditar. Aí, conversando, né, com essa professora, né, aí ela falando que e a gente tem que ser que nem Jesus, ela disse para mim. Aí eu perguntei, que beleza, mas que Jesus? O Jesus de Roma ou o Jesus judeu? Né? Que Jesus? O Jesus criado por Roma ou o Jesus judeu, que um dia vai voltar para reinar em Jerusalém? Aí ela bateu a porta. Bateu a porta lá na minha sala e foi embora. Esse bicho está maluco. Estou maluco por Jesus, amém? Aleluia. Queridos, bota o tema da mensagem de hoje, tem aí? Esqueceram um copo aqui, Lucas. Lucas, traz um copo aí, Lucas. Aí a mensagem? O tema da mensagem de hoje, chegou aí?
Não? Amém? Quem sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Estão lendo, não? Vocês estão lendo o grupo da igreja ou não estão lendo? Chegou aí? Não? Está demorando. Fax não tem não? Tá bom. A mensagem de hoje é 1 Coríntios capítulo 11. Abre a Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Quem não tem Bíblia, acompanha aqui, ó, na tela, tá bom? Aleluia. Eu acho que Paulo é o apóstolo mais mal compreendido no meio cristão. Quando eu fazia o mestrado em teologia, um dos alunos disse assim para a gente, eu acho que foi, não lembro o nome da cadeira que eu estava fazendo, isso já faz tempo, né? Um aluno disse assim para a gente, Paulo distorceu todos os ensinos de Jesus, coitado, sabe nem o que diz, né? Bom, eu vou ler aqui na tradução da Bíblia judaica, tá? Mas é diferente daqui, tá? Aqui eu acho que está assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim que está aí? Amém. Aleluia. Eu acho que também está na Bíblia de vocês. Mas na judaica tem assim, tentem imitar-me, porque tento imitar o Messias. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. A pergunta é, como é que a gente imita? Como vamos imitar Paulo e imitar Jesus? Aleluia. Será que é muita prepotência de Paulo dizer, me imitem? Será que Paulo está muito prepotente em dizer, olha, vocês... Lembre-se, Paulo está escrevendo para uma igreja, uma congregação não judia, uma congregação de gentios, tá? Paulo não está escrevendo para judeus, está escrevendo para gentios. Que fique bem claro, amém? Então, o que Paulo está falando o que Paulo está querendo ensinar para nós, gentios? Imitá-lo? Em que sentido nós devemos imitar Paulo? O grande problema é a gente... eu fiz um texto hoje, não publiquei só no grupo da minha família. Amanhã eu publico no grupo da igreja, eu acho. Eu fiz um texto bem significativo sobre... A gente tem pouca leitura. Deixa eu ver aqui o texto. Está aqui. Algumas coisas que eu escrevi no texto hoje, talvez amanhã eu dê publicização ao texto, eu coloco nas minhas redes sociais. É um texto bastante impactante e forte, que eu coloquei só no grupo da minha família. Não sei se vocês viram o Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos, ele estava num show, aí perguntaram a ele sobre o que ele achava de armamento. Vocês viram esse vídeo ou não? Está no TikTok, quem viu esse vídeo? Eu gostei da resposta dele, vocês gostaram? Aí ele disse assim, Roberto Carlos, que o outro lado está armado. E como o outro lado está armado e nós não estamos armados, como é que nós vamos nos defender? Aí eu mandei o vídeo e fiz um texto. Um texto do vídeo, cadê, meu Deus? Quando a gente quer achar as coisas, a gente não acha, né? Porque aí... é assim, né? A gente acha daqui a pouco, peraí. Tenham paciência, contem de 1 a 1000 que a gente acha. Já? Pronto, achei. Que é isso? Tem alguém aí falando aí com o celular? É tu, Reginaldo? Bom, é o texto de uma maneira assim. A gente lê muito pouco mesmo, e porque lemos pouco, não nos apropriamos de certas coisas, tá? Aí eu botei assim, para mim o grupo mais santo, para mim, isso é a minha opinião, você tem toda a liberdade de discordar ou concordar, tá? Para mim, o grupo mais santo que existiu no nosso planeta foi os essênios. Já ouviram falar dos essênios? Muito bem. Eu vou dar uma aula sobre os essênios aqui na quinta-feira ainda, tá? Eles tinham como padrão de vida a santidade e a caridade. Eles ajudavam muitas pessoas. Eles viviam em comunidade, tá? E dizem os estudiosos que tanto João Batista quanto Jesus, de certa forma, eram ou tinham muitas coisas dos essênios. Aí eu boto assim... Eu estou fazendo uma crítica construtiva ao pequeno vídeo do Roberto Carlos. Aí eu botei assim, eu tinha uma visão bem distorcida com relação ao porte de arma. Mas estudando sobre os essênios, minha visão mudou, pois os essênios tinham armas para defenderem-se contra meliantes em suas viagens. A vida é o maior bem jurídico, é dom de Deus e temos que preservá-la.
Há um excludente da ilicitude no direito penal que se chama legítima defesa, isto é, lutar pela sua vida. Se não lutarmos por nossa vida, que é o dom de Deus, estaremos pecando. Deus, sabendo de tudo isso, criou as cidades de refúgio, justamente por causa dos homicídios culposos. O homicida era obrigado a se refugiar em uma dessas 7 cidades de refúgio para não ser vingado pelos familiares. E você sabe quem morava nessas cidades de refúgios? Em sua maioria era habitada por levitas, justamente aqueles que eram responsáveis por ensinar a Torá. Então o homicida tinha em sua pena uma ressocialização espiritual. Aí eu botei, Deus é bom o tempo todo. Quer aprender mais? Siga minhas redes sociais. Eu botei no grupo da família, não sei se alguém entendeu ou desentendeu, mas meu objetivo era puxar um diálogo, tá? Uma ideia. Então a gente erra e a gente peca porque a gente tem pouca leitura, a gente tem preguiça de ler, a gente não lê, e a gente gosta de ler outdoor, né? Que é pequeno, rápido, a gente lê rápido. Nem bula de remédio a gente tem a curiosidade de ler as bulas de remédio. Para ver os efeitos colaterais que os remédios, né, causam. Mas, voltando à pergunta inicial, será se Paulo estava sendo bem prepotente, bem orgulhoso em chamar uma igreja gentílica a imitar ele como ele imitava Jesus? Como é que a gente entende isso? Como é que nós respondemos isso em pleno século XXI? Como é que eu vou imitar Paulo? Aí, meu amigo, se eu ficar especulando em teologia cristã, eu vou ter uma compreensão totalmente desfocada da realidade. Eu preciso ir lá para o século I, ver a literatura do século I, que eu já tenho dito isso aqui para vocês. Qual a literatura sadia para a gente? A literatura sadia é aquela que vem do retorno do cativeiro babilônico até o segundo templo, lá nos anos 70. Depois daí, gente, surgiu muita literatura maluca, tá? Muita literatura, muita ideia, muita coisa de homens, tá? Amém? É isso que nós temos que focar, naquela literatura lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Paulo, a compreensão que eu tenho do apóstolo judeu Paulo, se Paulo fosse vivo hoje, viesse aqui, eu faria a pergunta, Paulo, me responda com toda sinceridade para mim, para os nossos membros aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo. Você queria que os seus escritos entrassem como livros sagrados na Bíblia? Paulo ia dizer assim para mim, não queria. Não era sonho de Paulo que suas cartas se transformassem em livros sagrados. Não era. Tá? Não era. Isso foi... A gente sabe a história, como é que entrou, como é que esses livros se tornaram sagrados. Foi o Império Romano que os colocou e o Império Romano os tirou. O Império Romano tirou muitos livros e o Império Romano os colocou muitos livros. Tá? Aí daí, meu amigo, se eu não tiver na minha mente, tá? Se eu não tiver o desejo de uma mente científica, de buscar o que se passava no século I, eu vou fazer besteira. Eu vou falar aqui o que um aluno lá, meu companheiro lá no mestrado disse, que Paulo distorceu todos os ensinos de Jesus. Infelizmente, nós teremos essa visão bem romanizada da coisa. Não é por aí, tá? Nós vamos hoje aprender por que Paulo disse ser de meus imitadores. Algumas pessoas que já sabem que eu até fiz um texto, lembram? Eu fiz um texto, postei nas minhas redes sociais sobre isso. Quantas viagens missionárias Paulo fez, segundo o livro de Atos? Quantas viagens missionárias Paulo fez? Oi? Tu está dizendo de ti ou de alguém? Você está reportando a Carmélia. A gente disse que Paulo fez 3 viagens, mas Paulo fez 4 viagens. A última viagem foi para Roma, tá? E paga pelo Império Romano, classe A. Coisa boa, né? Amém? Então, todo o capítulo 13 de Paulo fala da primeira viagem missionária dele. Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Amém? Uma pergunta bem rasa, bem simples de responder. A Vitória já está respondendo, que eu estou vendo. Apocalipse fala que a Nova Jerusalém terá o nome dos 12 apóstolos e dos 12 filhos de Jacó. Tá? O nome dos 12 apóstolos lá que vai estar na Nova Jerusalém, lá na cidade de Deus, que vai descer do céu e tal. Quem sabe um dia eu prego sobre isso, né? O que significa essa Nova Jerusalém. Vai estar o nome de Paulo, sim ou não? Não?
Mas ele não era apóstolo? Não vai estar o nome dele? Não, não vai estar o nome de Paulo. Vai estar o nome de quem? Moisés? Eita, Moisés era apóstolo? Matias, tá? Matias. Abram em Atos. Então Paulo fez 4 viagens missionárias, tá? 4. Então nós vamos ver a primeira viagem de Paulo e vamos entender o que é imitar. Imitar. Atos capítulo 13. Atos 13, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, levante a mão e perguntem, tá bom, gente? Isso aqui não é um culto engessado, você pode participar aqui conosco, tá bom? Aleluia, Deus é bom. Pessoal, esqueci de falar da nossa convivência, 2 de novembro, amém? Feriado. Nós vamos lá para o Parque do Cocó, tá bom, gente? Muita comida, muita alegria, muita coisa bacana, amém? Aleluia. Pode levar a família, menino gosta de correr, né? Lá tem um espaço enorme para menino correr. Amém? Apocalipse não, Atos, perdão. Atos 13, 1. Vocês acompanham aqui, ou na Bíblia de vocês, eu vou ler um pouquinho diferente aqui a minha tradução, mas não é tão diferente assim não. Na congregação de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, né? Simão, conhecido por o negro, Lúcio de Cirene, Menahem, que foi criado com Herodes, o governador, e Shaul, né, que é Paulo. 2. Certa vez, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, lhes disse: separem Barnabé e Shaul para a obra a que eu os chamei. Depois de jejuar e orar, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Quem os enviou? Quem os enviou? Quem os enviou? Jesus? Não. Quem os enviou? A igreja, lá em Antioquia, os líderes, tá bom, gente? 4. Portanto, esses 2, depois de terem sido enviados aqui fala pelo Espírito Santo, tá? Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Começa aqui então a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo foi para onde, gente? Qual era o objetivo dessa viagem missionária de Paulo? Isso, para quem? Olha aí, rapaz, o bicho está igual. Está aqui um enciclopedista. Amém. Beleza. Paulo começa então, gente, a cumprir o chamado que Deus, o chamado que Deus tinha em sua vida, a evangelizar o mundo gentil, tá? No verso 5, eles aportaram em Salamina e começaram a anunciar a palavra de Deus aonde? Nas sinagogas. E João Marcos escreveu o evangelho de Marcos, estava com eles como assistente e seguiram seu caminho por toda a ilha. Então, Paulo não estava atirando no escuro, tá? Ele não estava atirando no escuro, ele estava sendo direcionado por Deus, pelo Espírito de Deus, amém? Juntamente com Barnabé, e aqui falo do seu assistente João, tá? E orando, jejuando, buscando direção de Deus, tentando cumprir o mandamento de Deus, de pregar o evangelho para os gentios, né? Ele vai para a sinagoga. Mas tinha gentil na sinagoga? Tinha gentil na sinagoga? Sim, tinha. Amém? Tinha gentil na sinagoga, sim. Tá? Vocês vão entender. Vocês vão entender. Amém? Então, assim, para eu entender o chamado de Paulo, para eu entender a missão de Paulo, eu preciso entender o chamado de Paulo. Para entender a missão de Paulo, aquela que ele foi direcionado, eu preciso entender o chamado. Amém? Você sabe qual é o seu chamado? Qual é? Qual é o seu chamado? Amém? Qual é o seu chamado? Todos nós temos um chamado, gente. Amém? Nós temos o chamado primário e temos os chamados que ramificam-se, os secundários. O primeiro chamado que cada um de nós tem aqui é pregar o evangelho. Tem alguém aqui? Primeiro chamado. Deus chamou você para pregar o evangelho, ser sal e luz, amém? Luz e sal.
Não se coloca a luz debaixo da cama, se coloca em cima para que todo mundo veja a luz. Se o sal se tornar insípido, sem gosto, sem sabor, sem vida, para que ele presta? Para nada mais não ser jogado fora e pisado pelos homens. Então cada um de nós aqui, de certa forma, é um missionário em potencial. Eu preciso ir para um seminário para ser missionário? Não, de forma alguma. Eu preciso ir para um centro teológico para ser missionário? Não, você já é um missionário. Amém? Aleluia. Talvez você seja um missionário 007, um espião de Jesus. Está ali só para ver as coisas, não falar. E tem muitos missionários 007. Amém? Você é um missionário 007? É um James Bond disfarçado? Quando você se omite de dar testemunho, não verbal, estou falando só o testemunho verbal, mas quando você se omite em dar o testemunho através da tua vida, você é um missionário 007. Tá? Deus não quer não. Deus não quer espiãos não. Deus quer gente que dê o testemunho com a vida. Dê o testemunho falando. Aleluia. Nós temos a oportunidade todos os dias que Deus nos dá para falar que Jesus Cristo é bom. Deus é bom. O tempo todo. Amém? E Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Em Romanos, eu acho que é capítulo 14, se eu não me engano, versículo 9, diz: Para isto Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Amém, queridos? Eu acho que é João capítulo 5, eu não lembro o versículo, 6 ao 45, não estou lembrado agora. Mas Jesus disse assim: Deus me deu o poder de julgar. Amém? Jesus tem o poder de julgar as pessoas. E se você não abrir sua boca e falar isso para as pessoas que estão no mundo do pecado, Deus vai cobrar de você, porque o profeta Ezequiel fala sobre isso. Se você vê um ímpio e não adverti-lo de que ele é ímpio, e se ele morrer sem você advertir, eu vou cobrar de você o sangue do ímpio. Amém, queridos? Aleluia. Mas se você vê um ímpio no pecado e você falar, eu não vou cobrar o sangue do ímpio quando ele morrer. Irmãos, nós temos que parar de ser missionário 007 e abrir a nossa boca e falar de Jesus para as pessoas que estão perto da gente, do nosso lado. Amém? Então, para eu entender a missão de Paulo, eu preciso entender o chamado de Paulo. Atos 9:15. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem que vocês tem aí. Atos capítulo 9. Vamos lá, rápido. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor falando aí para Paulo: vai, porque Paulo, é para mim um vaso escolhido. Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? Dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Então esse era o chamado de Paulo. Deus levantou Paulo. Deus se revelou. Jesus se revelou a Paulo para que ele fosse um missionário, né, um pregador, né, para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. No capítulo 22 agora, mesmo Atos. Estamos entendendo aqui o chamado de Paulo. Versículo 21. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Esse era o chamado de Paulo. Romanos 15. Romanos capítulo 15, verso 12. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele se levantar para reger os gentios, Jesus, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança que o profeta Isaías está falando é Jesus na nossa vida. Amém? Então você tem Jesus dentro de você, você tem que compartilhar com as pessoas que estão do teu lado, que elas gostem ou não, que elas te rejeitem ou não. Irmãos, então virá julgamento sobre a sua vida se você se calar. Gálatas capítulo 1, verso 16. Revelar seu filho em mim, Paulo está falando, para que o pregasse entre os gentios. Até então Paulo conhecia a Torá. Amém? Paulo conhecia as leis, Paulo conhecia os costumes, mas não conhecia Jesus. Até que Jesus apareceu para ele, revelando que ele era o Messias. Amém? O servo sofredor de Isaías 53.
E diz, Gálatas 1,16: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Imediatamente, não consultei a carne nem o sangue. Isso é forte. Quantos nós estamos retardando o nosso chamado diante de Deus? Quantos de nós não abrimos a boca no trabalho, não abrimos a boca na faculdade, não abrimos a boca entre os vizinhos? Perdemos várias oportunidades. Um Natal desses, eu fui para Curitiba, eu e Ezinha, lá para casa do Armando. Aí eu disse assim: Armando, vamos ir para casa dos teus amigos, cara, hoje é Natal, vamos comer de graça. Eu disse: não, aqui em Curitiba é diferente de Fortaleza. O povo aqui é muito reservado. Tá bom, então vamos comer alguma coisa, vamos comprar alguma coisa para comer. 24 de dezembro, fomos lá num supermercado enorme, lotado, e compramos lá uma picanha contra filé, uma carne lá gostosa pra caramba. Aí, lotado, e a caixa lá, e disse: ei, caixa, você... Não falei caixa, né? Falei moça e tal. Você vai trabalhar até que horas? Eu acho que até era 10h30, 11 horas. Coitado. Véspera de Natal. Aí, e lá, fila lá. Eu disse assim: moça, você já ouviu falar de Jesus? Tá. Aí comecei a falar de Jesus Cristo. E na frente de todo mundo: você quer entregar a sua vida agora aqui para Jesus Cristo? Ela: quer, então fecha seus olhos, vou orar por você. E ela é caixa lá, e a fila lá. Senhor, abençoa esta caixa, Pai. Entra na vida dela, Deus. Muda. Amém. Aleluia. Transforma a tristeza em alegria. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmão, a gente tem que ser ousado. Quantas pessoas estão morrendo sem Deus, sem esperança, porque nós nos fechamos no nosso mundo, temos vergonha, timidez de abrir a boca e dizer: Jesus é o Senhor. Aleluia. Nós temos uma ferramenta muito forte, que é a rede social. Até isso nós temos preguiça. De compartilhar o Evangelho. O que nós fazemos mais nas redes sociais? Aplaudimos, curtimos besteira dos outros. Muita autoajuda na rede social. É a ajuda do mundo teológico, é a ajuda do mundo judeu. É muita ajuda. É muito autoajuda. Meu irmão, para de curtir besteira. Vai lá, coloca na tua rede social: Jesus está voltando, estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, e você precisa se arrepender. Aleluia. Parece que o fogo do Espírito Santo saiu. Não está mais no coração das pessoas, se preocupando em curtidas, em fotos, etc. Não, nós temos que nos preocupar com a vida que está do nosso lado, que está morrendo. E temos que abrir a nossa boca e falar de Jesus. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 7. Gálatas 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que são gentios, me estava confiado, como a Pedro da circuncisão dos judeus. Verso 8, até o 9. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão dos judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E o 9. E conhecendo Tiago, irmão de Jesus, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Amém, pessoal? Aleluia. Como eu queria que vocês aprendessem muito do apóstolo Paulo. Como eu queria. Efésios capítulo 3, verso de número 8. Efésios 3, 8 diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, para eu entender o mover de Paulo, eu preciso entender o chamado dele. Está claro aqui qual era o chamado de Paulo? Pregar o evangelho para quem? Gentios. Aí está, gente, o nó da questão. Como é que eu entendo isso? A observação que eu trago para mim e para você é que Paulo, ele adotou a prática ao longo de toda a vida de levar as boas novas de Yeshua, o Messias, primeiramente aos judeus. Por isso que ele ia para a sinagoga antes. Escutem e repito, qual era o chamado de Paulo?
Pregar o evangelho aos... Mas ele ia para onde? Para a sinagoga. A sinagoga era habitada praticamente com mais judeus do que gentios. Faz sentido isso? Não. Porque ele tinha que alcançar quem? O mundo gentil. Mas ele ia para a sinagoga. Por que Paulo primeiro ia para a sinagoga? Aí aqui está o X da questão. Nós vamos entender hoje. Imitar Jesus. Imitar Paulo. Aleluia. Amém? Veja. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, entraram na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. Aleluia. Paulo, chamado bem claro, gentil, disse que ele foi para a sinagoga lá, no dia de sábado, que era o dia do descanso, o Shabat, né? E assentaram-se. 14. Capítulo 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos Paulo e Barnabé na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gentios, de gregos. Tá? Atos 16, 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. 17, agora o capítulo 17, verso 1 e 2. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as... Que escrituras? Não tinha Novo Testamento nessa época. Era o Tanar. Era a Torá. Era o Velho Testamento. Amém? Aleluia. Estão entendendo aqui até agora? Verso 10 do mesmo capítulo. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Verso 10, 17, verso 17, pula aí. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam a judeus e gentios, judeus e gregos, judeus e gentios. O que Paulo convencia esse povo? O que ele estava convencendo de quê? Amém? Ele estava falando lá de Isaías 53, o servo sofredor, Jesus, a primeira vinda de Cristo, que Jesus é o Messias. Aleluia! Era essa a pregação de Paulo, que vocês precisam se arrepender e reconhecer Jesus o Messias. Amém? João 3,16, porque todo aquele dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Atos 28. Deixa eu ver se o 28 tem alguma coisa aqui legal. Atos 28. Deixa eu ver aqui. Vou ler o 17. E aconteceu que... Atos 28, 17. Aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus e juntos eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Esta é a 4ª viagem missionária de Paulo a Roma. Queridos, aleluia. Até agora aqui eu não falei o que significa imitar, tá? Não falei. O que eu falei até agora? Falei do chamado de Paulo, falei da missão de Paulo, falei o que Paulo fazia, a estratégia dele. Ir à sinagoga nos sábados e tentar convencer judeus e gentios que Jesus era o Messias, beleza? Ok? Está todo mundo entendendo? Agora, vamos lá. Por que Paulo diz, me imite? Romanos, capítulo 1. Você vai entender agora. Verso 16. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está a chave do sucesso. Primeiro do... O que está escrito aí? Olha para a tela e diz: primeiro do judeu e depois do gentio.
Amém? Irmão, essa é a lei. Essa é a lei. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão entendendo? Romanos 9, verso 1. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, lixo, por amor dos meus irmãos, judeus, que são meus parentes segundo a carne, judeus, filho de Abraão, circuncidado ao 8º dia, etc. 4, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas dos judeus, tudo isso, dos quais são os pais, Abraão, Isaque, Jacó, dos quais é Cristo, descendência de Abraão, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém? Entenda isso hoje, entenda isso hoje, que as alianças foram feitas com Israel, então Israel será julgado segundo as alianças que Deus fez. Nós não seremos julgados segundo as alianças que Deus fez com Israel. Entenda isso, queridos, entendam isso, amém? Aleluia. Capítulo 10, Romanos 9, 10 e 11 é fantástico. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aleluia. Paulo tinha muita sede, muita vontade que os seus compatriotas entendessem Jesus. Aí vem o clímax, Romanos 11, verso 26. Romanos 11, 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Oh, maravilha, amém? Aleluia. Você pega qualquer teólogo dispensacionalista, qualquer um. Hoje em dia existem várias ramificações dispensacionalistas, né? Hoje em dia tem um monte aí hoje. Tem o dispensacionalista progressista, tem o dispensacionalista preterista, né? Tem o dispensacionalista, eu falei progressista? Falei, né? E tem um outro que eu esqueci agora, são três. Mas se você pega qualquer teologia deles, né? Qualquer ensino deles, vendo esse texto, eles vão dizer assim todo Israel será salvo. Eles vão dizer, não, só um remanescente. Meu irmão, cá comigo aqui, ó. Se fosse só remanescente, Paulo tinha escrito, e assim os remanescentes judeus serão salvos. Mas não, Paulo está dizendo, todo Israel será salvo, que é plano de Deus. Amém? É plano do Senhor. Queridos, em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, Paulo, ele rejeita a teologia das duas alianças. Tá? Essa teologia, a teologia das duas alianças, ela afirma que os judeus, isso é algo muito forte que eu vou falar agora. A teologia das duas alianças, se você tem dúvida, você bota no Google aí, faz como o presidente Bolsonaro diz, né? Dá um Google aí e bota a teologia das duas alianças. Você vai ter material aí para ler, um bocado. Mas o que a teologia das duas alianças ela fala? Ela diz que, ela afirma que os judeus, eles podem ser salvos sem crer em Jesus. Bota aí para você ver, no Google aí, teologia das duas alianças. Elas creem que os judeus podem ser salvos sem crer em Jesus. Queridos, Jesus fala claramente em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos, eu acho que é Atos 4, 10, eu acho que é Atos 4, 10. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Eu acho que é 2 Timóteo 3,16, se eu não me engano, é 1 Timóteo 3,16, alguma coisa assim, que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E
O texto universal que todo mundo sabe de cor e salteado é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crer, todo aquele que nele crer, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está certo? Não existe salvação fora de Jesus. Pois é, se alguém for precipitado, esse conhecimento diz assim, é dessa forma que todo Israel será salvo. Então todo Israel, desde que... Concordo? É por isso que eu acho que fala que o remanescente, talvez... Não, quem fala remanescente é a teologia dispensacionalista, tá? Eu falo com direito de causa porque eu estudei muito a teologia dispensacionalista. Dei muita aula sobre eles, fiz muitos vídeos, fiz muitas pregações sobre eles, tá? Pessoal, aí daí o tema da mensagem de hoje, 1 Coríntios 11:1. Daí o tema da mensagem de hoje. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, se a gente descontextualizar o texto, se a gente puxa o texto para o século 21, tá? E descontextualiza, tira do foco, tira o texto do século I, tá? E dá uma modernidade no texto. Como é que eu entendo isso? Por tudo aquilo que eu falei até agora, do chamado de Paulo, da missão de Paulo, do entendimento de Paulo, da estratégia dele de ministrar a palavra. Ficou bem claro que Paulo foi chamado para ministrar os gentios. Só que ele primeiro ia para onde? Para obedecer o mandamento de Deus. Porque primeiro Paulo entende que primeiro em Romanos 1,16, primeiro o judeu, depois eu pensava assim. Eu sempre pensei assim, eu sempre pensei, não adianta pregar o evangelho para judeu. Porque eu sempre fui pré-milenarista. Desde quando entreguei minha vida a Jesus, sempre fui pré-milenarista. E na visão pré-milenarista ela é essa. Tá? O que eu vou fazer em Israel para pregar o evangelho para judeu? Mas, escuta, no judeu não tem só Israel, o judeu tem em todo canto. Eu todo dia me comunico com duas judias, tá? Uma lá em Los Angeles, na Califórnia, outra mora aqui no Brasil, aqui em Fortaleza. Todo dia eu mando texto para ela. E todas as duas não reconhecem Jesus como Messias. Jamais eu vou atacá-las nos meus textos. Eu tento colocar nos meus textos para ela que Jesus é o Messias. Amém? Para que, de certa forma, elas entendam isso. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele está dizendo o seguinte, olha, a estratégia estabelecida por Deus, a mitzvah, o mandamento estabelecido por Deus é, você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Estou perguntando, vocês reconhecem Jesus como o Senhor da vida de vocês? O único, suficiente Senhor e Salvador? Então você tem uma missão, pregue primeiro para judeu. Amém? Pregue primeiro para judeu, ame o judeu. Aleluia. Aleluia. Eu não preciso me transformar em judeu para pregar para judeu. Não é esse o entendimento de Paulo. Qual é a regra mais esquecida que Paulo diz em todas as igrejas? Onde é que está escrito isso aí? É a lei mais esquecida de Paulo. É 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. É a lei que ordena em todas as congregações. Estando alguém circuncidado, continue circuncidado. Foi chamado, diz nem, foi chamado. Amém? Então, imitar Paulo é imitar a estratégia estabelecida por Deus na vida dele. Primeiro o judeu. Aleluia. Por isso que nós oramos todos os cultos por... Está ali a bandeira de Israel. Nós vamos já orar antes de terminar o culto. Colocamos ali uma bandeira ali porque Israel fica para ali. Por isso nós oramos, porque
Hoje eu fiz um post também, coloquei no grupo de pastores conservadores. Vou ler aqui o texto para vocês. Estou abrindo aqui um adendo que está dentro do tema, não está fora do tema, tá? Eu não vou tirar 0 na redação. Porque fugiu da redação é 0, né? Mas hoje em dia eles mudaram esse conceito, viu? Eles mudaram esse conceito, não tem mais isso não. Eles aproveitam tudo na redação. Eu fui chamado para ser corretor do Enem, mas não quero não, é muito pouco que eles pagam. Eu fiz um pequeno texto, coloquei, eu quase não me manifesto no grupo de pastores conservadores, porque existe muita lachão rará, sabe? Existe muita queimação e eu não gosto disso. Mas eu fiz aqui um texto, ó, escuta. Primeiro do o texto, o que é que diz? Primeiro do judeu. Amém. Cadê, meu Deus, o meu texto? E o pessoal posta tanta coisa que eu postei o texto hoje, o texto já está lá embaixo. Ó, o meu texto que eu fiz bem pequeno, queridos amigos, pouco me manifesto aqui no grupo. Verdade, eu pouco me manifesto no grupo. Mas quero dar minha opinião. Sabe por que voto em Bolsonaro? Espero que esteja sendo gravado, depois tu faz o corte, tá bom? Vou voltar. Queridos amigos, pouco me manifesto aqui no grupo, mas quero dar minha opinião. Sabe por que voto em Bolsonaro? Simples. Poderia fazer uma lista de bem grande, mas vou dizer só um motivo por que voto em Bolsonaro. Nosso presidente é amigo de Israel. Veja, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Quando Deus libertou os judeus do Império Babilônico, Ele chamou o imperador pagão Ciro de meu servo e meu ungido, Machia. Mesmo título dado a Jesus. Sabe o que isso significa? Deus está acima de tudo e de todos. Essa é a minha opinião. Amém? Então é isso, queridos. É isso. Quem quer ser abençoado aqui? Ore por Israel. Quem quer ser abençoado aqui? Ame os judeus, não se tornando judeu. Amém? Aleluia. É difícil ter isso? Não, não é difícil. Continuando, falta pouca coisa para terminar. Atos capítulo 13, falta pouca coisa para terminar, ainda eu quero ver o Ceará na peia até o final do culto. Não, Daniel, não, só da boca para fora, eu quero o Ceará vença. Amanhã, eu, Aizinha, Isaac, Siebra, tá ali, Siebra. E mais, Lucas. Não, Samuel, tu não dá certo não, que tu vai levar um mó de peia lá no estádio. Tô brincando. Porque na hora do gol do time contrário ele vai gritar e não dá certo não. Tô brincando aqui. Atos 13, versículo 15, gente. Atos 13, versículo 15. Atos 13, 15. Veja. Depois da leitura da lei e dos profetas, então, presta atenção. Leitura da lei, Torá, amém? Leitura dos profetas, Haftará. Beleza? Então, depois da leitura da Torá e da Haftará, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, Paulo, Barnabé, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, queridos, qual era o costume daquela época? Está vendo aqui o costume daquela época? Eles se reuniam no Shabat, no sábado, para estudar o quê? A lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá e também a Haftará. E depois que eles estudavam a lei e a Haftará, alguém de boa índole era dado a oportunidade para se expressar e se manifestar. Certo? Amém? Então, lia-se a Torá, lia-se a Haftará, lia-se os Neviim, os profetas, e também lia os Ketuvim, os escritos. Eu falei em hebraico, mas disse em português, cada um. No verso 16 diz: então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Paulo, gente, ele passa, presta atenção, isso aqui é importante, viu? Isso aqui é importante. Jesus disse assim: não dê pérolas aos porcos. Tá?
Presta atenção. Paulo, como era um cara bastante estrategista, então ele passava pouco tempo, tentando convencer as pessoas que estavam com o coração fechado. Quer um conselho? Quando você estiver próximo das pessoas que têm o coração fechado, afastem-se delas. Essas pessoas são carregadas de toxinas para não contaminar a sua vida, tá bom? Então, Paulo passava pouco tempo com esse tipo de gente, que se fechava, que se achava-se dono da verdade. Mas ele investia muito tempo tentando alcançar as pessoas que eram receptivas a ele, ao Evangelho, a entender Jesus o Messias. Amém? É isso que nós temos que fazer. Quando a gente consegue entender, quando a gente consegue ter um amigo que tem sede, que tem fome de justiça, invista naquela pessoa. Fale, sobrecarregue, sature. Fale de Jesus, fale do amor de Deus. Amém? No verso 17 diz: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço forte. Por que Deus escolheu Israel? Que pergunta, viu? Por que Deus escolheu Israel? Zero para ti. Por que Deus escolheu Israel? Às vezes nasce assim um orgulho dentro da gente que não é bacana. Tem uma música que a gente canta aqui, né? O meu orgulho me tirou do jardim. É uma menina assim? Muito bem. Às vezes nasce um orgulhozinho na gente quando a gente consegue alguma coisa na vida, comprar um carro novo, ou ter um destaque, tal, ter um dinheirinho no bolso e ser reconhecido pelos homens. E às vezes brota assim um orgulhozinho besta, né? Que não faz bem a ninguém, tá? Esse orgulho não é bacana. Certo? Deus, sabe por que Deus escolheu Israel? Eu vou responder biblicamente. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, 7. Deuteronômio 7, 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo. Mas por que Deus escolheu Israel? O verso 8 diz: mas porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Foi que vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus elegeu, escolheu Israel, não por qualquer qualidade especial, mas inteiramente porque Deus é Deus de graça. Deus é Deus de misericórdia. Amém? Graça, favor e não merecido. Você está sentado aqui hoje por causa da graça de Deus. Amém? Não pense que você é melhor ou maior do que ninguém. Todos nós que estamos aqui somos totalmente dependentes da graça do Eterno. Então, irmão, se tiver algum princípio, pedaço, uma faísca de orgulho no nosso coração, tira, arranca. Diz: Deus, tira, arranca. Amém? Aleluia. Faça que nem o rei Davi. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e tira. Nós temos que nos despojar de tudo aquilo que não presta. Amém, irmãos? E cuidado com as artimanhas do capeta. Vou pular para o verso 38 e 39 do capítulo 13. E eu já estou quase encerrando, tá? Estou quase encerrando. O capítulo 13 de Atos. Atos 13, 38. Atos 13, 38. Vamos lá. Seja-vos, pois, notório, homens, varões, que por este se anuncia a remissão dos pecados, Jesus. E de todas as coisas, de que não... Verso 39, tá? De todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, porque ele
é justificado. Por ele, perdão, é justificado todo o que crê. Paulo está falando aqui, ele está fazendo a explanação de Jesus, tá, em Atos 13, tá, na sua primeira viagem missionária dentro de uma sinagoga. Está tentando convencer as pessoas que Jesus Cristo é o Messias. É que ele chegou no ponto da remissão, do perdão do pecado. Amém? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, Jesus ele tem autoridade para perdoar pecados. Embora ninguém possa perdoar pecados senão Deus. A conclusão que Paulo está dizendo, que chocou os judeus que estavam presentes naquele dia, naquele momento, a conclusão que Paulo chega na sua declaração é dizer: ei, Yeshua, que morreu na cruz, ele é divino. Amém? Ele é divino, tá? Vocês precisam entender que ele é divino, irmãos. Aleluia, tá? Isso chocou a cabeça de muitos judeus. Olha o que diz Atos, eu já citei aqui, não foi? Atos 4, citei ou não? Atos 4, 12. Diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devemos ser salvos. Jesus, Paulo está dizendo para ele: olha, se vocês quiserem realmente a salvação, beleza, continue praticando, continue lendo a Torá, continue guardando o Shabat, continue vindo aqui aos sábados e tal, mas uma coisa você tem que fazer, entender que Jesus Cristo é o Messias. Amém? João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2, 5, o que é que diz? Eu não estou lembrado agora. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos, olha, escuta o que eu vou dizer. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele providenciava um meio temporário de expiação mediante o arrependimento. Tá? Sabe lá do sacrifício que eles levavam, né? Para que fossem, os animais que eles levavam para que fossem para o sacrifício e tal, mas isso era algo temporário. Tá? Então, o que Jesus fez? Ele fez o sacrifício perfeito. Deus fez o sacrifício perfeito através de Jesus Cristo. E esse sacrifício ele não é mais temporário, ele é eterno. Como Jesus morreu para pagar o pecado, o seu e o meu, nós que estamos aqui nessa noite. Amém, queridos? Romanos 4:25. Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Romanos 6:7. Pois quem está morto está justificado do pecado. Romanos 10:4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ou seja, toda a Torá aponta para Jesus. Aleluia, o Salvador. Salvador, Jesus Cristo é a Torá que se encarnou em você. Se é que Ele está em você. Amém? Aleluia. Agora, queridos, eu quero entrar aqui no nível mais alto. Eu quero que você saia daqui hoje com aquilo que eu falar agora. Porque tudo aquilo que eu falei aqui não é novidade para ninguém. Mas escute, cuidado com pecados intencionais. Sabe o que são pecados intencionais? Você sabe o que está fazendo. Cuidado. Cuidado. Você sabe que está pecando e continua pecando. Romanos capítulo 3. Versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. Romanos 6, verso 1.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você pode afirmar hoje categoricamente que já morreu para o pecado? Você morreu para o pecado? E por que você mente ainda? Você morreu para o pecado? Por que você vê pornografia ainda? Você morreu para o pecado? Por que você fala nome feio ainda? Você morreu para o pecado? Por que você fala mal da vida dos outros? Sabe qual era a preocupação dos apóstolos no século I? Não era com teologia sistemática. A preocupação deles era com a vida em santidade. Querido, escute. Eu não quero colocar peso aqui em ninguém. Isso não é a minha tarefa. Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Nós descobrimos, pela revelação de Deus, que o sábado, guardar sábado é mandamento. Quem distorceu isso foi o Império Romano. Quantos aqui, sábado, estão em casa e não vêm aqui para o Paraxá? Estudo da Torá. Deus vai cobrar. A revelação está aqui, gente. Deus vai cobrar. E eu estou ensinando. Tenho orado muito por você, para que você não se desvie. Permaneça firme e fiel à palavra de Deus. Amém? Esse texto, quando eu leio, me dá um calafrio, esse que eu vou ler agora. Hebreus, capítulo 6, e eu vou dizer o que é que a teologia fala desse texto. Hebreus 6, 4. Eu vou dizer a aberração que a teologia faz desse texto. A teologia interpreta esse texto de forma bem maluca. Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Esse texto me dá calafrios, me choca. A teologia da prosperidade pega esse texto e interpreta de uma forma bem maluca. Bem maluca. Esse texto está bem claro. Você não pode estar aqui brincando de ser crente. Você não pode estar aqui brincando de faz de conta. Tá? Crente na igreja, mas no mundo é o Raimundo, né? O crente aqui, lá no... Como é que é aquele texto lá, aquele ditadozinho? Um pé na igreja e um pé no mundo. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. João capítulo 2. João capítulo 2. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, eu esqueço esse aí. Isso aqui para eu interpretar isso aqui vai demorar mais de 15 minutos, não vai dar. Era João 2, 10, 11, tá? Terça-feira eu interpreto isso aqui para vocês, se eu me lembrar. Vou finalizar agora, concluir. Existe uma palavra no hebraico chamado karet. K-A-R-E-T. Alguém conhece? Não? Levítico 18, 29. Nem você, Reginaldo? Levítico 22,
Levítico 18, 29. Pois qualquer que cometer algumas dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados. Pergunte-me, que abominações? Querem saber quais são as abominações? Querem saber? Vamos lá. Número 1. União sexual proibida. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é aberração. Eu tenho as passagens. Levítico 18. 2. Blasfêmia. Números capítulo 15, versículo 30. Essa 3 aqui, meu Deus. Reencarnação. 4, minha gente, cuidado, por gentileza, orem a Deus, peçam discernimento. Não sou eu que estou falando, é a palavra. 4, profanar o Shabat. Sábado é sagrado, gente, é de Deus. Amém? Eu tenho as passagens de tudo isso, eu vou colocar no grupo da igreja, tá? Hoje porque o tempo está avançado, não dá para a gente ver cada uma, mas eu queria ver com vocês cada um e discutir, mas não dá, já são 8 horas. 5. Determinadas violações das leis de pureza ritual. Comer o hametz na Páscoa. O que é hametz? Pão fermentado na Páscoa. Trabalhar no Yom Kippur. Isso é mais complicado para a gente aqui gentil, né? Porque para o judeu não, porque o judeu é feriado, mas para nós gentios não, a gente trabalha. Deus não leva, Deus ele conhece o coração de cada um. Se você tem um trabalho no sábado, você não vai chegar amanhã e pedir as contas, tá? Se você tem obrigações, né, de sábado, você não vai chegar amanhã e patrão, me dá as contas. Não é por aí não, tá? Tenha calma. Um passo de cada vez. Amém? Não se precipite. Não vá fazer besteira. Converse primeiro comigo. Tá? Peça primeiro um conselho a mim. E aí, pastor, a minha situação é essa. Nós vamos lá para a Bíblia e vamos achar uma resposta para você. Não estou mandando aqui ninguém pedir as contas do dia de sábado. Estou? Que fique bem claro. Amém? Estou falando para aqueles que não trabalham no sábado e nem fazem um pingo de esforço para estar aguardando. Estou falando para essas pessoas. Escuta, todas essas punições que eu falei não eram administradas pelo homem, era pelo próprio Deus. É o próprio Deus que desce o cajado. O julgamento é do próprio Deus, amém? Não é do homem não. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? O nome disso é karet, no hebraico. Agora escutem o que o Rabino Akiva falou. Conhece o Rabino Akiva? Século II, levantou o Bar Kokhba como Messias. Século II. Aí teve aquela revolta, o Império Romano acabou destruindo o resto que tinha lá em Israel, matando ele, tanto matou o Rabino Akiva quanto matou o Bar Kokhba. Bar Kokhba, o nome dele eu não lembro agora direito. Mais ou menos assim. Olha o que ele falou, escute o que ele falou, né? Porque não entendeu o que Paulo disse. O problema é esse. Muitos judeus não entendem o que Paulo fala. Ele disse que se os que estão sujeitos a essas punições que eu falei aqui, tudinho, tá? A união sexual proibida, blasfêmia, etc. Né? Se arrependem porque o Beit Din, ou seja, o tribunal, tem capacidade de conceder perdão a essas pessoas. Isso que falou foi o Rabino Akiva, século II. Meu irmão, a Torá não fala sobre isso. A Torá diz que o homem não tem poder para esse tipo de aberração de pecado aqui, gente. Tá? Lembrando que o Rabino Akiva viveu no século II, antes de Cristo. Então o que ele estava desenvolvendo na época? Uma teologia defensiva. Certo? Para quê?
para se contradizer aquilo que Paulo disse, que nós lemos aqui hoje. Amém, gente? Então, queridos, presta atenção, a ordem é essa, Efésios 3:20, ou Efésios 2:20, edificado sobre a doutrina dos apóstolos, edificado sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. A ordem é essa, presta atenção, Deus, Torá, os ensinos proféticos, Jesus e os ensinos apostólicos. Essa é a ordem que tem que me dirigir. Amém? Aí veio depois disso, depois do século II, chegou muita literatura fora dessa ordem. Cuidado, gente. Cuidado. E para finalizar mesmo agora, voltando para o livro de Atos, no capítulo 13, os versículos finais, 42 até o 44. Quando iam saindo, rogavam que essas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos é o gentio convertido ao judaísmo. E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. 44. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Deus estava com Paulo, amém? Eu prefiro ficar com os ensinos de Paulo que com o do Rabino Akiva. E vocês? Amém? Amém? Bem, faltou dizer muita coisa, o tempo não me permitiu. Eu ia falar de Paulo sacudindo a poeira nos lugares que ele chegava e não o ouviam. Isso é forte também, tá? Quem sabe no próximo domingo a gente continua as viagens missionárias de Paulo, que são fantásticas. Amém, irmãos? A minha oração, o desejo do meu coração é que você fique firmado na rocha que é Jesus. Amém? E imite. Entendeu o que é imitar? Imitar Jesus. Ser depois meus imitadores, como eu sou de Jesus. Amém? Primeiro do judeu, depois do gentil. Fique em pé, por gentileza. Alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Deus? Alguém nessa noite que está afastado, precisa de arrependimento, precisa de cura da alma. Arrependimento é cura na alma, amém? Eu quero orar por você nessa noite. Alguém hoje aqui à noite precisa de cura? Aleluia, amém, pessoal? Gente, vocês que estão vindo pela primeira vez à igreja, tem ali o pastor Jackson, o pastor Rafael e os convidados aqui. Nós temos agora por costume orar todo o culto por Israel, tá? E nós vamos fazer aquilo que está no Salmo, orar pelo Israel, pela paz de Israel, e fazer o que o Daniel, o profeta, fazia, orava em direção a Israel. Para quem não sabe, Israel fica para ali, nós temos uma bandeira. Eu queria que você se virasse e olhasse para ali agora, tá? E vamos orar por Israel. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos apresentar a Ti a cidade de Jerusalém. O Senhor disse, orai pela paz em Jerusalém. Nós estamos aqui cumprindo o Teu mandamento, Pai. Voltados para Israel agora. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe aquela cidade, que abençoe aquele país, abençoe aquele povo, Deus. A promessa de salvação para eles, ó Deus. E nós, como nós iremos incitar ciúmes aos judeus? Pregando do amor, vivendo como gentil, pregando o amor, pregando o sobrenatural, o poder do eterno, não nos tornando judeus, nem rituais, etc., mas vivendo aquilo que Paulo nos ensina em suas cartas, amando e orando Deus e fazendo o bem, caridade. Por isso nós te pedimos, abençoa Deus aquele país, abençoa aquela terra em que o Senhor levantou Abraão, Isaac e Jacó, Deus. E através deles veio a semente, Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém? Aquele que nos salvou morrendo na cruz e perdoa os nossos pecados. Pai, no nome de Jesus, abençoa Deus aquela cidade. Amém? Agora vamos orar pelo nosso país, gente. Nosso país está vivendo um período muito difícil. Muito difícil. Tá?
onde a nossa Constituição está sendo rasgada. E nós temos que abrir os olhos e entender que isso é uma batalha espiritual muito forte. Amém? Isso é uma batalha espiritual, gente. Olha o mapa da América do Sul. Quase todos os países são comunistas. A situação está bem difícil na Argentina. A situação está bem... Eu estou falando isso porque eu viajo muito, gente. Uma das últimas viagens que eu fiz com a minha esposa, nós conversamos com argentinos, conversamos com chilenos, conversamos com cubanos, panamenos, conversando ali. Não foi conversando individualmente, foi em grupo, com cada um deles. Aí eles disseram: o presidente de vocês é um homem corajoso. Todos eles disseram: o presidente de vocês é um homem muito corajoso. Nosso país, Argentina, Chile, Cuba, eu não lembro qual outro país estava lá. O pessoal conversando ali na praia, a gente tomando banho lá e eles conversando conosco. Vocês não sabem, Colômbia também, Colômbia. Você não sabe o que é, gente, viver no país comunista. Não queremos isso para o nosso país. Você quer isso para o nosso país? Então vamos orar todo dia pelo Brasil, amém? Vamos orar. Pai, nós apresentamos agora o nosso país, Senhor Deus. País de dimensões continentais. Senhor, tem misericórdia do Brasil, Pai. Senhor, olha para o nosso país agora, Deus. Senhor Deus, é todo mundo contra os patriotas, é a imprensa, é o judiciário, a imprensa, Deus, lutando, Deus, a favor de práticas aberrantes que nós lemos aqui hoje nas Escrituras, que o Senhor é totalmente contra. O Senhor é contra, Deus, a união de homem com homem, mulher com mulher. O Senhor é contra o aborto. O Senhor é a favor da vida, da família, da pátria. E nós te pedimos: Deus, cuida do nosso país. Nós queremos a vitória nas eleições, ó Pai. Não podemos permitir, Deus, que esse país se transforme numa Venezuela, numa Argentina, no Chile, em uma Cuba. Nós temos até misericórdia desses países, ó Pai. Olha para o nosso país, Deus. Olha para nós aqui, patriotas, que amamos a nossa pátria, queremos o bem das pessoas. Aleluia. Deus, é muita mentira, muita corrupção, muita fake news. Mas nós te pedimos, Deus, abençoa o nosso presidente. No lugar dele eu já tinha pedido arrego, mas abençoa, Deus, a sua casa, a sua família, a sua esposa, a sua filha. Dê a ele sabedoria, Pai, estratégia, e cerca, ó Deus, o nosso presidente de pessoas boas, de pessoas que deem bons conselhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Deus, sara o Brasil, Pai. Sara o Brasil. E oramos agora, Deus, por nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. E colocamos a nossa casa, a nossa família, a nossa vida diante de Ti agora. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que essa semana seja semana de bênção. Deus, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Dê-nos saúde, paz, tranquilidade, discernimento da palavra. Aleluia. Que Deus, o Senhor Deus, venha, Deus, trazer para cada um que está aqui a felicidade que só encontramos em Jesus. Cada um que está aqui, Deus, que viva a verdadeira restauração que nós começamos aqui nesta igreja, Pai, na visão que o Senhor me deu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada um e seus ministérios. Abençoa os visitantes, pastor Jackson, o Rafael ali, amém. Os visitantes, amigas aqui da dona Fernanda que vieram hoje, que saiam aqui hoje cheios de bênção, carregados do teu amor, da tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Queridos, que Deus te abençoe. Cumprimento os irmãos na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus.